Acidente de trabalho, o que é considerado e quais são os tipos? Se você é novo aqui no canal, não perde tempo. Eu sou Fabrício Ferro, advogado especialista em ações trabalhistas, e eu vou te explicar cada um deles detalhe por detalhe. Então não perde tempo, já se inscreve no canal para ativar e ative as notificações para receber os próximos vídeos. A primeira coisa que eu tenho que te falar é que, independente do tipo de acidente de trabalho, você vai ter garantido todos os direitos que eu vou mencionar nesse vídeo, além de outros. Então não perde tempo, depois que eu terminar, dá uma olhada na descrição se ficar alguma dúvida e deixa o seu comentário. Outra coisa que é importante falar é que muita gente nem conhece esses direitos, então é muito importante, por isso que você está aqui. Então fique até o final para entender tudo e não ficar nenhuma dúvida. E se você gostar do vídeo e souber de alguém que precisa saber dessa informação, não perde tempo, compartilhe esse vídeo logo depois que você terminar. Mas fica por aqui, porque ainda tenho muita coisa para te contar. O primeiro deles e mais comum é um acidente típico, ou seja, aquele acidente de trabalho que ocorre dentro do ambiente de trabalho, normalmente na realização das próprias funções que você foi contratado. Por exemplo, um operador de máquina ou motorista de caminhão, e aí sofre qualquer tipo de acidente realizando a função para que foi contratado. Esse é considerado o acidente típico. Esse é o mais comum, que gera os afastamentos em acidentes de trabalho, que aí o funcionário ou a funcionária, o trabalhador ou a trabalhadora, passa a receber o benefício se tiver um afastamento superior a 15 dias. Mas isso é um tópico para um outro vídeo. O segundo tipo de acidente é o de trajeto, chamado de percurso. Esse é o que surpreende a maior parte das pessoas, a maior parte dos trabalhadores, porque nem imaginam que tem direito. Então presta muita atenção como ele vai ser considerado para você ter direito. O acidente de trajeto tem que acontecer naquele percurso que você realiza da tua casa para o trabalho, trabalho para casa, de forma frequente. Se houver alteração no destino, na rota que você faz da sua casa para o trabalho, do trabalho casa, por exemplo, passar no supermercado, buscar os filhos ou a esposa ou o esposo no trabalho, qualquer uma alteração nessa rota pode descaracterizar o acidente de trabalho de percurso. E se acontecer o acidente, é muito importante que o teu empregador, a tua empresa, registre e abra a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, porque ela é muito importante para você ter acesso aos seus benefícios previdenciários, inclusive para fazer prova numa ação judicial. Antes de eu continuar, deixa eu te aproveitar, se você chegou até aqui, é porque você está muito interessado no assunto, então não perde tempo, se inscreve no canal para você receber a notificação dos próximos vídeos. Assim você vai conseguir aproveitar tudo que eu ensino e ficar por dentro dos seus direitos. Terceiro é a doença ocupacional, que é reconhecida através de laudo pericial, através da Justiça do Trabalho, ou mesmo um laudo realizado pelo INSS, que comprova que a doença que você está veio por causa do seu serviço, como a exposição a alguns tipos de agentes químicos, nos casos de insalubridade, ou qualquer outro tipo, até mesmo por LER ou DORT, que significa as lesões por esforço repetitivo e até mesmo doenças relacionadas à ergonomia do teu ambiente de trabalho, por movimentos repetitivos, por movimentos com muito esforço. Isso pode levar ao reconhecimento de um acidente decorrente de doença ocupacional. E também ele garante todos os direitos de um acidente típico. O quarto acidente, muito pouco falado, é o acidente que a gente chama de concausa, quando decorre de alguma atividade dentro do ambiente de trabalho que gera doença ocupacional, mas também tem influência externa, quando alguma atividade na tua casa, suas atividades profissionais acabam agravando. Então reconhece-se a doença ocupacional, mas também reconhece uma concausa, ou seja, uma causa externa que agravou a tua doença. E aí, nesses casos, a indenização pode ser reduzida na justiça, mas ainda assim você fica com direito garantido à indenização. E agora que você assistiu e entendeu os 4 tipos de acidente de trabalho que podem ser reconhecidos, é muito importante que você saiba, como eu já disse e vou repetir, que todos os tipos de acidente de trabalho você vai ter direito a indenizações como danos morais, danos materiais, pensão e todos os outros possíveis, até mesmo o conhecido pedido que se aplica na Justiça do Trabalho, que é o dano existencial. Então não perde tempo, se você está passando ou já passou por uma situação grave dessas, saiba que você tem direitos para pleitear na Justiça do Trabalho. Inclusive, dependendo da gravidade, se você ainda tiver com o teu contrato ativo, há uma rescisão indireta, ou seja, sair do emprego sem perder nenhum dos seus direitos. Mas a rescisão indireta eu explico em outro vídeo.
Então, recapitulando aqui rapidinho, nós falamos hoje sobre os 4 tipos de acidente de trabalho. O acidente típico, o acidente de percurso ou trajeto, o acidente reconhecido por doença ocupacional e o acidente reconhecido por doença ocupacional com causa, que é aquela relacionada à atividade externa ao seu trabalho. Se você se identificou por alguma situação dessa, ou conhece alguém que passou por uma situação dessa, ou ainda está vivenciando uma situação dessa, e tem que saber de todas as indenizações que tem direito, não perde tempo, compartilhe esse vídeo. Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários, inclusive coloca qual a cidade que você está assistindo. E claro, não perde tempo, se inscreve no canal se você ainda não fez isso e ativa as notificações para receber os próximos vídeos. Agradeço, um abraço e até mais.